uma situação que a educação básica ela é obrigatória e gratuita, e temos uma situação que a educação infantil ela só é gratuita. Então, tem duas situações que podem acontecer na tua prova. Nesse caso aqui, né, nessa questão, nessa situação, o que que nós temos aqui? Que a educação ela pode ser obrigatória e gratuita ao mesmo tempo. Quando é que isso vai acontecer? Quando o jovem, a criança, estiver entre 4 e 17 anos de idade. Então, ou seja, toda criança e adolescente entre 4 e 17 anos de idade, ela é considerada obrigatória e gratuita. Quando a criança tiver Antes até, disso, é sobre. até 5 anos de idade, ela é apenas gratuita, tá bom? Agora, lembrando que essa gratuidade para a educação infantil, principalmente na creche, é somente para os órgãos públicos, tá, gente? Só os órgãos públicos que oferecem essa gratuidade, tá ok? Gratuidade. Outra coisa, ela é dividida de que forma? Dentro dessa gratuidade e dessa obrigatoriedade. A gratuidade e a obrigatoriedade, ela vai começar a partir da pré-escola, tá, gente? A partir da pré-escola é que começa a obrigatoriedade. Então, ela começa dos 4 aos 5 anos de idade, tá? Aí ela vai para o ensino fundamental, que a gente sabe que divide entre 1 e 2, que vai dos 6 aos 14 anos, e logo após do ensino médio, dos 15 aos 17 anos, tá ok? Lembrando que qualquer jovem que esteja no ensino fundamental, mas esteja acima dessa idade de 14 anos, ele já vai fazer parte de uma modalidade chamada de educação de jovens e adultos. Então, ele vai se encaixar em uma das etapas, primeira, segunda, terceira ou quarta etapa, relacionadas a ele, tá ok? As escolas públicas, elas, por obrigação, elas não podem aceitar, né, que esse aluno que tenha uma idade acima esteja junto com alunos de idades menores. Por exemplo, tu vai chegar no sexto ano, por exemplo, né? Lá no sexto ano, o menino tem lá os seus 11 anos de idade, aí tu vai botar um moleque de 15 anos junto com ele? É complicado, né? Então não pode. Isso daí era um problema que eu enfrentei na escola que eu fui diretor. Tinha moleque cavalo com molequinho, né? Então isso dava um problema. Então hoje tem que ter esse jogo de cintura com relação às idades, tá? E as questões que a Consulplan ela costuma jogar, elas têm esse nível de perguntar a idade com relação a determinada série, com relação a determinado ensino ou com relação a determinada etapa, tá bom? Aí a gente vai vendo isso no decorrer das aulas. Vamos passar. Passou? Sim. Beleza. Vamos dizendo se está passando. A educação escolar, ela se divide em duas partes. Veja bem. Ela se divide em educação básica e ela se divide em educação superior, tá? Isso eu estou falando da educação escolar, aquela que é feita em instituição, lembra que a gente falou disso? Instituição, o quê? Própria, né? Então, observe que ela é dividida em duas partes, educação básica e educação superior. Lembra que essas educações, né, no caso da educação básica, aqui nós vamos ter as etapas dela, tá, gente? Quais são as etapas que eu tenho na educação básica? Educação infantil, ensino fundamental e o ensino médio. São considerados etapas, os níveis, as etapas. Os níveis são qual, professor? Os níveis. A gente já ouviu falar em nível básico e nível superior, não foi? E aqui as etapas relacionadas a cada uma delas, tá bom? Vamos seguir. Olha aqui. A etapa da educação infantil, ela vai ter uma idade, gente. Preste atenção. A creche, vocês estão vendo aqui a creche? A creche, ela tem uma idade relacionada às crianças. Na aula passada a gente comentou isso. Aí muita gente disse que a criança, ela poderia começar na creche com os 2, 3 anos de idade, né? E nós vemos aqui que a creche, ela começa a partir dos 0 anos de idade, gente. Então, dos 0 aos 3 anos, ou seja, a criança que ainda tem meses, né?
Não é a criança que está na barriga, tá, gente? É a criança que tem meses, ela já vai fazer parte, ela pode fazer parte de uma creche, tá bom? A pré-escola, ela começa dos 4 aos 5 anos de idade. Lembra que até aqui, ó, até aqui na creche, a educação, ela é gratuita. A Dani, para partir vir. daqui, ela vai ser gratuita e obrigatória, Obrigatório. tá? Então, ela vai ser gratuita até os 3 anos, até aqui, tá? A partir daqui dos 4 anos, ela é gratuita e obrigatória, tá bom? E a educação infantil, gente, a gente considera ela gratuita, lá como vocês viram no piso 2, Que a até os 5 é anos, tá obrigatório. bom? A etapa do ensino fundamental, ela é dividida em 2 etapas. Ela vai ser dividida em 2 situações. Ou ela vai ter os anos iniciais, ou ela tem os anos finais. Os anos iniciais, gente, é aquela que vai do primeiro ao Fundamental 1. 5º ano. Os anos finais vai do 6º ao 9º ano, tá bom? Então, observe. Os anos iniciais vai dos 6 aos 10 anos de idade. Os anos finais, dos 11 aos 14 anos. Agora, vamos dar uma atençãozinha aqui. E o médio, gente, vai até os 17 anos. Eu queria que dar uma atençãozinha aqui, por quê? Lá nos anos iniciais, eu vou destacar uns caras aqui muito importantes para tentar entender o que significa. Olha aqui, só um instante. Veja bem, por exemplo, 5º ano, olha bem, 9º ano, e aqui tem o primeiro, né, ao 3º ano, né? E eu vou destacar aqui, 3º ano. Essas 3 séries aqui, gente, são elas que fazem a chamada prova do SAEB, tá bom? Não te esquece disso. A prova do SAEB, ela é feita através dessas 3 séries que eu te coloquei aqui. Por quê? Porque o 5º ano ele vai avaliar os anos iniciais. O 9º ano vai avaliar os anos finais. E o 3º ano vai avaliar o ensino médio. É esses caras, através da prova do SAEB, que a gente vai classificar o IDEB, tá? Aquela pontuação de IDEB que os estados têm, que os municípios têm, né? Que é feito todo um projeto, entenderam? É através disso. Então, é muito importante a gente lembrar desses 3 últimos anos para a prova do SAEB. Inclusive, agora nós estamos no período de prova de SAEB, né? A obrigatoriedade é desde a pré-escola ao ensino médio, como eu coloquei para vocês. Só que ele destaca que ambiente, gente? No ambiente público, tá? Se colocar na prova ambiente privado já está errado, tá? E a creche, tá? Ao ensino médio, ela vai ser o quê? Gratuita. Então, da creche ao ensino médio é gratuita, mas a obrigatoriedade é só da pré-escola para frente. Ok? Tranquilo? Alguma dúvida? Tá todo mundo vendo aí o conteúdo? Isso daqui, gente, eu vou disponibilizar com as anotações, tá? Vamos seguir aqui. Deveres do Estado. Vamos para o inciso terceiro. O atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, que a gente chama de TGD, e as altas habilidades ou superdotações. Transversal a todos os níveis, etapas e modalidades. Preferencialmente, já vai até acabar a aula aqui, preferencialmente na rede regular de ensino. Educação inclusiva especial, né? Vai ser do artigo 58 ao 60 que a gente vai falar sobre isso, numa das modalidades, tá bom? Gente, preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Todas as escolas de educação básica, elas têm por obrigação de trabalhar os alunos com deficiência, as pessoas com deficiência, tá entendendo? E qualquer outro tipo de transtorno, e qualquer outro tipo de situação. Por quê? Não existe a possibilidade de nenhuma escola pública, estou falando até as particulares também, de rejeitar esses alunos.
Se isso acontecer, meu amigo, isso dá um processo do caramba, tá entendendo? E as escolas públicas, elas têm as salas de AEE, tá? De atendimento especializado. Por quê? Esses professores de atendimento especializado, que por sinal a SEDUC, ela vai abrir, né, parece para essa parte, para a área de educação especial, eles fazem esse papel de trabalhar dentro com os outros professores do ensino regular. Porque essa criança, ela não tem um espaço só para ela. Ela precisa estar junto com os colegas para poder fazer a vivência, mas tem esse apoio da sala do AE com relação a determinadas coisas. Principalmente porque a maioria dos professores não sabem trabalhar com esse tipo de crianças com deficiência, né? Ou qualquer outro tipo de transtorno. Tá bom, gente? O acesso público e gratuito ao ensino fundamental e médio, todos os que não concluíram na idade própria. Oi? AE, é AEE, a sala. AEE. Isso. Tá. Atendimento especializado, educacional especializado. Ó, não, os que não concluírem idade própria, gente. Esses alunos que não concluírem idade própria é que entram na modalidade EJA, tá? Na modalidade EJA, tá ok? Acesso aos níveis mais elevados do ensino de pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, né? Então, aqui nós temos os níveis mais elevados do ensino, né? Isso aqui é interessante porque tem crianças que têm altas habilidades. Então, eles acabam promovendo esses alunos para outros ensinos, para que eles consigam seguir a idade mental dessa criança, que às vezes a criança ela tem um conhecimento tão amplo que ela naquela série ela acaba não sendo, ela não tendo muito conhecimento, ela acaba já ter adquirido aquele conhecimento. Então, nessas turmas, geralmente elas ficam, nas turmas regulares, para ter a vivência, mas para dar força para os outros coleguinhas, né? Mas, na verdade, eles têm um programa que eles vão para conteúdos mais elevados, né? Outra coisa importante também, a oferta do ensino noturno regular, gente, adequada às condições do educando. Gente, tem gente que fala besteira por aí. Tem gente que diz assim, o ensino da noite é só para os alunos fora da idade escolar. Está errado. Nós temos escolas que ofertam primeiro, segundo e terceiro ano regular para alunos dentro da idade escolar. Tá entendendo? Então, não é só os alunos fora da idade escolar. Se fosse turmas de EJA, aí tudo bem. São alunos que estão fora da idade escolar. Mas tem turma regular mesmo, primeiro, segundo, terceiro, ensino médio, do ensino médio que trabalham no todo turno, porque tem jovens que já iniciam, né, sua vida de trabalho a partir dos 14, 15 anos, e aí precisa trabalhar, né? Vamos lá. Mas então a idade até os 17, né? Regular. Tem à Sim, noite. até 17 anos, tá? Vamos lá. Quinto, voltando aqui. Deixa eu voltar Como é aqui. que a pessoa interage falando? Oi? Pergunta? Tu liga o microfone e desliga, entendeu? Para te se comunicar. Deixa eu ver aqui. Que esse programa ele é todo em inglês, gente. Aí já viu, né? Mas é o melhorzinho que tem para a gente trabalhar é o Zoom, tá? Vamos seguir aqui. Estou tentando tirar um negócio daqui, não consigo. Então, gente, vamos voltar aqui. Temos outras características, né, que vocês podem observar, a questão das modalidades, né, adequadas às necessidades, o atendimento ao educando em suas etapas, ou seja, dentro das suas áreas de conhecimento. Agora, é interessante aqui nesse inciso 8 aqui, ele coloca uma coisa muito importante, olha. Ele fala assim, o atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Gente, as escolas, elas oferecem ao aluno, além da merenda que a gente já conhece, além dos livros, e agora a SEDUC tem um material próprio, que é o Prepara, né? Que ela disponibiliza para algumas séries.
ela também disponibiliza a questão da assistência à saúde, né? Tem muitos jovens que têm alguns problemas, então existe uma relação com a CESPA, muito direta, com relação a determinadas situações. A gente encaminha, né? Através de uma unidade básica de saúde. E é interessante por quê? Porque as escolas elas recebem verbas do governo federal, que é o PDDE, que a gente comentou na aula passada. E esse PDDE, gente, existem várias etapas. É PDDE Educação Básica, né? E dentro do PDDE Educação Básica, a gente pode comprar determinadas coisas para que esse aluno ele tenha mais qualidade com relação ao ensino dele. Infelizmente, muitas das escolas elas não estão preparadas para esse tipo de situação, tá bom? Veja bem aqui, padrões mínimos de qualidade de ensino, nós falamos até uma questão na aula passada sobre isso, né? Tem que ter pelo menos o mínimo para o aluno, definidos como variedade e quantidade mínima por aluno insumos indispensáveis ao desenvolvimento e ao processo do ensino-aprendizagem. Vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua residência, a toda criança a partir de quantos anos, Daniel? A partir dos 4 anos de idade. Por que a partir dos 4 anos? Porque é a partir dos 4 anos que o ensino é obrigatório. Se tu vais matricular uma criança e vai na escola próxima da casa dela e não tem vaga, é conselho tutelar. Vai lá no conselho, faz uma reclamação, que eles vão ter que dar o jeito deles de abrir vaga para aquela criança, porque está na LDB. Tá entendendo? Então, é um direito dessa criança estudar próximo de sua residência. Beleza?